A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. Que bom, que alegria poder chegar mais uma vez com o programa Cristo é a Resposta. Eu quero agradecer. O último programa foi uma bênção, já tem mais de 1000 visualizações e mais de 28 compartilhamentos. Se vocês vissem a alegria que eu fico quando eu vejo, porque está dando resultado a nossa oração, o nosso trabalho, o desejo que a gente tem de estar fazendo alguma coisa na obra do Senhor. Estou muito feliz. E eu quero mandar um recadinho para a Vilma, lá de Belo Horizonte. Ela percebe tudo. Ela falou que gostou muito do meu bonsai, que era uma arvorezinha que já tem 20 anos comigo. Aonde eu vou, eu me mudo, eu levo, porque elas são pequenas. Agora veja esse bonsai aqui, ó, Vilma. É lindo, né? Também um bonsai. Esse aqui tem muitos anos. E desse tamanho é uma arvorezinha. Tudo eu levo assim pro lado das coisas de Deus. Ela é pequenininha, mas olha o tanto de flores. Maravilhoso. Isso aqui é um exemplo pra gente. Ela é uma árvore pequenininha. Por quê, meus queridos? Porque eu mudo muito de cidade. Eu sou uma peregrina. Quase como uma nômade. Já morei em quase todas as capitais do Brasil. E agora, nessa época, eu estou em Goiânia. Mas, de repente, Deus me manda para outro lugar, eu não posso ter flores grandes, de tamanho grande, porque não dá para estar pagando, levando em mudança. Mas pequena assim, onde eu vou, elas vão junto. Tem muitos bonsai e que aonde eu ando, eles também vivem bem. Bonitos, floridos, para a glória de Deus. Até isso. É o meu hobby, cuidar de plantinhas bonsai e fotografar, que agora Deus me deu também uma maneira de evangelizar através das artes que eu faço pelo Facebook. Muitas coisas Deus está me dando, sempre foi Ele que me ensinou tudo, sempre. Bem, mas hoje é um dia muito especial. 26 de junho é o aniversário da minha querida, da minha amada irmã mais velha. Aquela moça abençoada, eu pequenininha tocando cavaquinho nos cultos, nas praças, onde meu pai evangelizava no Rio Grande do Sul. E ela tocando violino, cantando e tocando violino. Lourdes Bernardes, aquela compositora de muitos anos. E o que mais marcou, e praticamente o Brasil inteiro cantou, olha para cima. Tem fé em Jesus, não desanimes, carrega a tua cruz. E a Lourdes sabia que a gente ia ter, cada um ia ter cruz para carregar. Porque ser um adorador nunca foi fácil. Quem pensa que vai começar a cantar e vai fazer, não se engane. Adorar a Deus é um caminho árduo, espinhoso. A gente enfrenta de tudo. Eu lembro muito no comecinho, né, os levitas. Que na verdade os levitas, no tempo da Bíblia, eles eram trabalhadores, eles carregavam, eles construíam, armavam o templo, carregavam, trabalhavam o dia todo ali. E as pessoas faziam uma confusãozinha aí. Levitas não quer dizer que eles eram cantores, não. Eles eram encarregados
de trabalhar no templo. Eram contratados exclusivos. Inclusive Deus fala que os levitas não tiveram heranças de terra. Ai, que coisa mais linda. Os levitas, a herança deles é Deus. Olha que coisa linda. Claro que hoje os levitas se encaixam nos adoradores. Por quê? Porque não tem mais o trabalho de matar cordeiro, carne, sangue, ou sacrifício, lâmpadas que não podiam ficar nunca apagadas no templo. Eram as tarefas dos levitas. Então hoje, nossa tarefa é manter a nossa lâmpada acesa de santidade, de temor a Deus, e não misturar as coisas de Deus, a obra de Deus, com uma vida promíscua, uma vida de pecado, uma vida que não tem temor a Deus, que sobe no púlpito de qualquer jeito. Os filhos de Arão ofereceram fogo estranho, eles foram fulminados, eles foram mortos, porque não temeram a voz de Deus que tinha dado uma ordem. Eles ofereceram um fogo estranho. E hoje as pessoas oferecem de qualquer jeito louvor, sobe no púlpito de todo jeito de adultério e promiscuidade, pecado. Mas estão aí, porque Deus, estamos vivendo o tempo da graça. Mas quando o juízo de Deus vem, aquelas pessoas que eram fulminadas por estarem em pecado, elas não vão ter o acerto de conta que nós vamos ter agora, depois da vinda de Jesus a esse mundo, sacrificar-se por nós, dar a vida por nós. Deus mandou Jesus e hoje ele conhece o que é um ser humano, porque Jesus foi um homem. Por isso a Bíblia diz o Filho do Homem, porque ele entendeu, Deus viu a natureza humana através de Jesus. Naquela época simplesmente descia um fogo do céu, a terra se abria, todo mundo caía ali e acabou, morriam. A misericórdia de Deus hoje se renova a cada manhã. Mas também Paulo diz que aquele pecado que é para a morte, não devem orar, porque é pecado que foi dado muitas oportunidades e a pessoa não se arrependeu. Mas hoje eu vou falar, não é desse tema. Estou falando obras da carne, que está em Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos ler hoje a partir do 20. Idolatria. Hoje o tema é idolatria. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras. Olha que coisa, a ira entra aí. Discórdia, dissensões e facções. Nosso tema então é idolatria. Só para completar, a gente vai ler Êxodo, capítulo 32. Só para a gente ter uma base do que é. Apesar que no Velho Testamento, meus queridos, falava muito a idolatria no Velho Testamento, ela significava literalmente. Idolatria significava deuses dos pagões. E eram muitos, muitos. E Deus condenava. Nos 10 mandamentos, uma coisa que Deus mais condena: não farás para ti imagens de escultura. É um mandamento, não fazer imagens. Mas hoje, para nós a idolatria, Paulo já colocou em muitos fatores. Mas vamos ver sobre
Êxodo, que está escrito no verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce. Foi quando Moisés estava com Deus lá no Monte Sinai, que ele foi pegar as tábuas da lei. Não tinha ainda a lei, as leis não tinha. Porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de ouro e adoraram e ofereceram sacrifício e disseram: este é o Deus que nos tirou do Egito. Oh, meus queridos, é por isso que Deus, hoje, a gente tem um amor tão grande por Ele. Porque a misericórdia de Deus, ela é além do que nós podemos imaginar. Quando Ele diz aqui, vai o teu povo, eu ficava pensando, mas não era o povo de Moisés, esse povo é o povo de Deus. Mas não podia, esses aqui que se prostraram, que adoraram o bezerro de ouro, não podia ser o povo de Deus. O povo de Deus é um povo separado, é um povo santo. Ele não é idólatra, ele não adora uma imagem. Por isso Moisés intercedeu quando ele disse: eu vou destruir. E ele pode destruir. Ele é Deus, ele pode qualquer coisa. Mas ele disse: Moisés intercedeu. Moisés negociou com Deus. Foi o que Jesus fez por nós. Jesus chegou ao ponto de dizer: Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele olhou: não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Moisés fez a mesma coisa: risca meu nome do livro da vida. Não quero para mim um povo, eu quero esse povo. E Deus deu para ele esse povo. Sofreram, ficaram 40 anos no deserto. A primeira geração toda morreu. Mas eu quero trazer a idolatria. Isso aqui foi simplesmente para nós lembrar. Porque quando esse povo saiu do Egito, a Bíblia diz que eles levaram consigo pendentes de ouro, levaram muita coisa que eles tinham adquirido, que eles aprenderam no Egito. E se eles não tivessem isso no deserto, eles não poderiam ter feito o bezerro de ouro. Se eles não tivessem levado consigo aquele lado do Egito, os pendentes, o ouro, pendente de nariz, de orelha, os pendentes nos pescoços, eles tinham ouro, eles tinham material. Se eles não tivessem esses pendentes, que significa para nós as coisas que estão no passado e que nos acompanham até hoje, serviram para eles de maldição, porque daquilo ali que surgiu, quando Arão fez e criou o bezerro de ouro, foi com o que eles traziam com eles, lá do Egito. É isso que eu quero chegar agora. As coisas que nós fazíamos, as coisas que praticava, que o mundo, nada era difícil para o mundo, tudo é permitido. O que mais se usa hoje no mundo é mentir. A mentira, ela é a solução para
para quem chega atrasado, para quem não pode ir ao emprego. A mentira, ela é uma solução. São coisas que a gente traz lá do mundo, que as pessoas que vêm do mundo trazem com ela. A mentira, o engano, que são os pendentes de ouro, que parece que são solução, que parece que são verdadeiros, que parece que nos tira de uma situação. Mas não. Ela tira ali no momento. Mas a Bíblia diz que aquele que mente tem ligação com o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Automaticamente, se a pessoa mente, ela tem como uma idolatria. Tem pessoas que têm um hábito de mentir, que eles mesmos acreditam naquela mentira. E são pendentes que vieram, que estão aí ainda, que vieram do mundo, falsidade. Então, hoje a idolatria é as coisas que nós fizemos, que são obras da carne. E Paulo diz, está escrito aqui em Gálatas, estas coisas não herdarão o reino de Deus, meus queridos. É tempo de consertar a nossa vida. A idolatria também abrange hoje, como está escrito. A idolatria pode ser adoração a alguma imagem, pode ser adoração, por exemplo, tem pessoas que fazem do trabalho o seu motivo de viver. Tem pessoas que fazem da faculdade o seu motivo de ser feliz. Não tem tempo, não tem olhos para outras coisas a não ser estudar. É uma idolatria, porque tudo que tira o lugar de Deus na nossa vida se torna um motivo de adoração. Quantas pessoas que estão adorando um filho, uma filha, um marido, a esposa, nada errado de amar. Uma vez que essa situação não tire, tem pessoas que trocam Jesus, o momento com Deus, para praticar um esporte e esse esporte passa a ser para ele um motivo de viver. Então aí entra uma idolatria. A Bíblia diz que pode ser imagem ou qualquer coisa que tire a nossa atenção, que tire Deus do primeiro lugar. Não adianta, meus queridos, quando a Bíblia diz buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, o que é as outras coisas? É a nossa vida diária, é alimento, é aluguel, é casa, é escola, é trabalho, é família, é as outras coisas. Vos serão acrescentadas. Em outras palavras, busque a Deus e Ele vai controlar tudo que diz respeito à nossa vida. E Ele tem feito isso comigo, irmãos. E eu passei por uma experiência muito grande na minha vida. Eu sei o que é trocar o amor de Deus por uma pessoa. Foi o meu primeiro namorado. Eu já estava com 22 anos e não tinha namorado, não tinha ainda. A minha vida era só uma, as coisas de Deus. E eu tenho que confessar, você, minha querida moça, você jovem que está ouvindo, você que talvez está divorciado, está querendo casar novamente,
ore a Deus, porque eu estava tão envolvida com as coisas de Deus, cantando, viajando por todo o interior do Rio Grande do Sul, que eu não orei, eu não me preparei para casamento. Eu até achava que não ia me casar, porque eu tinha uma vocação tão linda para as coisas de Deus desde criança. Mas de repente entrou uma pessoa na minha vida, o pai do meu filho, o pai do Gide, porque eu só tenho um filho biológico. E foi eu, uma gauchinha, criada no interior, criada na igreja, não conhecia nada da vida, não tinha experiência nenhuma. E realmente foi um grande laço na minha vida. Ele chegou do Rio de Janeiro, um homem muito bonito, muito instruído, muito fino, para ser diretor de uma emissora de rádio, a primeira emissora evangélica do Rio Grande do Sul. Os donos dessa rádio era no Rio de Janeiro, Dr. Oliveira Belo, dono da Rádio Copacabana, dono da Rádio Relógio. E esse moço foi para ser o diretor da Rádio União, em Porto Alegre. Foi ele que fez o primeiro festival da música evangélica, no Auditório Araújo Viana, que foi justamente onde eu ganhei o concurso que me tornou a primeira cantora evangélica a gravar no Brasil, em 65. E ali começamos, como a gente saía para ir nas igrejas, divulgar o festival. Naquela época não é como hoje, você divulga pelas redes sociais. O contato era pessoalmente, ia nas igrejas, anunciava, e eu comecei a ajudá-lo, porque vi nele um interesse para estar divulgando as coisas de Deus, hinos e igrejas. Era uma maneira de a gente, como eu sempre tive, maior sonho de fazer programas de rádio. Eu fui a primeira pessoa a fazer um programa cantando para Jesus, que saiu muitos cantores. Estava fazendo as contas. Yara Marques, que é uma linda, que mora em Florianópolis, ela foi uma das que a gente começou. Nelson Cardoso, que chegou a ser um cantor muito conhecido, Elias Maia e muitos outros, que começaram no programa Cantando para Jesus, que eu dirigi. Ele me deu um espaço para fazer esse programa. E ali nós começamos e terminamos nos casando. E desde o primeiro dia, no dia do casamento, onde a gente casou, na igreja, tudo direitinho, foi o casamento do ano, lindo, uma festa linda. Mas tinha alguma coisa dentro do meu coração que dizia, é como se eu estivesse representando um papel ali vestida de noiva. Eu não sentia que era aquilo que Deus tinha para mim, mas tudo bem, já foi, só que eu comecei a sofrer muito. Antes de casar, eu cheguei para o meu pai, um homem de Deus, e disse, pai, é assim, assim, assim. Ele se converteu, se batizou. Aí meu pai disse, minha filha, se você casar, mas Jesus continuar sendo na sua vida o primeiro lugar, Jesus continuar sendo o seu amor, você vai ser feliz. Mas se você colocar esse homem no lugar de Deus, você vai sofrer. Porque Deus não dá a honra e a glória dele para ninguém. Aquelas palavras ficou no meu coração, mas não deu 3 meses. E eu comecei a sofrer muito. Foi um casamento tão conturbado, irmãos, tão difícil, que eu quase perdi a minha vida.
Como a gente morava em Porto Alegre, a família dele toda no Rio, ele me levou para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, foi quando eu conheci Edson Coelho, foi justamente quando eu estava nesse sofrimento, apanhando, traída, judiada, enganada. Era tratada como uma empregadinha no meio da família. Não que ser empregada é errado, mas eu não era considerada da família. Eu era considerada uma estranha. Eles faziam as reuniões deles, porque a maioria da família dele eram espíritas, pessoas que não tinham nada a ver com o que eu acreditava, com o que eu cria. Então era uma barreira espiritual mesmo. E chegou um ponto de sofrimento. No meu livro é o ponto forte da minha história. É que eu não aguentava mais o sofrimento de traição, de humilhação, espancamento. E eu já tinha gravado Rosa da Manhã, Cidade de Ouro. Eu já estava muito conhecida. A Rádio Copacabana tocando direto meus hinos. Mas eu continuava sendo humilhada, chamada de caipirinha. Você é uma caipira. Não sei por que eu casei com você. Aí eu comecei a entender que eu não tinha me preparado. Eu não pedi para Deus um marido crente, um homem que fosse me abençoar no meu ministério. Ele nunca gostava de ouvir meus discos. Eu tinha que ouvir meus discos num quarto escondido lá. Não podia pôr no nosso toca-disco. O Gide deveria ter uns 4 aninhos. Ele ia fazer 4 anos. Também já tinha gravado comigo Jesus Amigo Inseparável. Que foi ali que o Edson Coelho fez o hino Pode Alguém para mim, para o que eu estava passando. Pode ver que diz, nem a família querida só não vai me afastar de Jesus. Era a minha história. Por isso que esse hino marcou, por isso que esse hino me deu um troféu em 2018, quando eu ganhei o troféu Geração. É como se Deus dissesse, você passou por tudo isso, mas eu vou te dar um presente, o troféu, com o hino Pode Alguém. E um dia, quando eu já não aguentava mais, porque a gente, naquela época, muita gente, por que você não foi embora? Por que não voltou para Porto Alegre? Irmãos, não podia. Se uma cantora separasse, ela era excluída. Ela não cantava. Ela era uma pessoa rejeitada. A gente tinha que aguentar tudo. Eu posso dizer que aguentei muita coisa, porque eu via o meu ministério. Eu não podia deixar que o meu ministério parasse por causa de uma situação. Então eu preferia ficar ali, humilhada. Muitas vezes, não foi poucas vezes que eu fui humilhada e espancada. De ter que ficar dentro de casa até passar os hematomas. Eu não gosto de contar isso, mas eu preciso contar. Porque talvez tem gente que está noivo, que sabe que o casamento não vai dar certo. Tem gente que sabe, que sente que não é de Deus, mas continua. E quando eu cheguei ao ponto máximo, foi quando eu entrei para dentro do meu quarto e cortei. Eu tenho a marca, a cicatriz aqui, ó, de 12 pontos. Eu quase morri. E por causa dessa atitude, naquela época, eu tô falando coisa, o Gide fez 50 anos. Ele tinha 3 para 4 anos, então faz 45 anos isso. Naquela época, quem tentava suicídio era considerado doente mental. E ele me internou
na Casa de Saúde Mental Dr. Eiras, que foi fechada pelo governo federal, porque era torturadores, era tratamento de choque. Deus me guardou e não permitiu que eu passasse pelo tratamento de choque. Mas eu fiquei abandonada num calabouço que construíram, irmãos, assim, tipo 3 andares para o solo, dentro do solo, para que as pessoas gritassem e as pessoas não ouvissem os gritos. E eu fiquei dentro desse calabouço por 30 dias. Ele me abandonou neste lugar, para que eu morresse ali. Porque o que ele queria era ficar com o Gide, ele queria o filho, mas não queria eu. Então ele achou uma maneira de se livrar de mim. Eu não estou falando do pai do meu filho, eu estou falando de um homem usado pelo diabo, que queria calar a minha voz, que queria me matar, para não servir a Deus, irmãos. E eu idolatrei esse homem. Eu achava que sem ele eu não tinha vida. Se eu não estivesse perto, mesmo judiada, eu queria estar perto, porque ele era o amor da minha vida. Eu achava que ele é o único que podia me fazer feliz. Eu tirei o lugar de Deus e coloquei um homem. Aí que eu errei. Isso é idolatria. Quando eu estava nesse calabouço, quase morrendo, porque eu não comia, era no meio de 300 mulheres doentes mental. Elas gritavam, elas se machucavam, elas mordiam umas às outras. Aí tinha que ir pro choque, aí aqueles gritos, até hoje, se eu ouvir alguém gritando, me dá um mal-estar, porque parece que eu lembro tudo que eu vivi. E eu disse, eu vou morrer nesse lugar. Foi quando eu um dia, naquela tristeza, à noite, dormia num puro chão, só tinha um pequeno colchonete. O banheiro era apenas um lugar, um buraco. Não tinha vaso, não tinha mesa, porque tudo que tivesse ali, elas usavam para se machucarem. Então tinha que ter muito cuidado. Só que eu não era uma doente mental. Elas comiam as comidas como lavagem, faziam uns caldeirão, misturando tudo, verdura, carne. Elas comiam porque elas estavam doentes. Mas eu não tinha problema mental. Eu só tinha tristeza no coração. Sabe, meus queridos? Eu hoje é um testemunho para mim. O que Deus fez de me tirar daquele lugar. Quando eu pensei que eu ia morrer porque eu peguei uma hepatite, eu estava morrendo. E eu já tinha gravado Rosa da Manhã. Eu nunca vou esquecer o que Deus fez comigo. À noite elas começavam a brigar que outras ficavam possuídas por demônios, ficavam cantando músicas de candomblé. Era uma tortura. Eu saí devagarinho para fora da enfermaria e tinha só um pedacinho de céu, porque eles deixaram um lugar aberto que era para durante o dia elas pegarem sol. E eu cheguei me arrastando e olhei para aquele céu. Irmãos, foi o céu mais bonito que eu já contemplei na minha vida. As estrelas parece que estavam rindo para mim de tão lindo o céu. Ali eu me encontrei com Deus. Eu pedi perdão. Eu disse, Senhor, se tu me tirares deste lugar, nunca mais, nem pessoa, nem situação, nada vai ocupar o seu lugar na minha vida.
E Deus, para a glória dele, me deu o livramento. No outro dia eu ouvi como anjos cantando a letra do hino que eu tinha feito para mim mesma. A flor que estava morrendo começa a se reanimar, pois o bom jardineiro está a cuidar. O hino que eu tinha feito com 15 anos de idade, agora estava sendo para mim um ato profético. No outro dia, quando amanheceu, chamaram pelo meu nome. Para a glória de Deus, eu consegui comunicar com o seu José, pai da Mara Dalila Brizola, a Lourdes, meu pai, e veio ele e o seu José, me tiraram daquele hospital, assinaram a responsabilidade, e ali começou uma nova vida para mim, para a glória de Deus. Então eu entendi que nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida, meus queridos. Vamos ouvir um hino, que foi o sangue de Jesus que me tirou daquele calabouço através da morte, do poder que há no nome de Jesus. Vou cantar um lindo hino, autoria de Edson Coelho, o sangue. Sangue
Glória a Deus. Senti muita presença de Deus. A única coisa que nós temos que ser agradecidos a Deus e colocar Ele no lugar dele em primeiro lugar e deixar tudo que está ocupando a nossa atenção, seja qual for, até o celular, redes sociais, tudo aquilo que está tirando a tua atenção de ter o teu tempo com Jesus, lendo a Bíblia, orando, tire o tempo com Deus. Depois faz tudo o que você precisa fazer. Vamos orar? Pai, nós te adoramos. O Senhor não precisa, Pai, da nossa atenção. O Senhor é Deus. Em qualquer circunstância, o Senhor é Deus. O Senhor nos criou. O Senhor nos escolheu. Quem precisa, Senhor, de estar dentro do padrão de um crente, de um cristão verdadeiro, somos nós. O Senhor já fez a sua parte. E nós é que temos que procurar agora cuidar da nossa salvação para morar no céu. Porque nós temos uma alma e essa alma tem que ter um lugar quando a gente morrer ou quando o Senhor voltar. Que nós possamos ser aquela parte, Pai, das pessoas que vão ouvir: vinde benditos de meu Pai, entrai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que nada, Pai, que nenhuma idolatria, nenhum objeto, nenhuma situação tire o nosso foco, que estamos indo para o céu, que estamos a caminho da nossa pátria e que vamos chegar no nosso lar. Mas a tua palavra diz que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então nos ajude a ser fiel, Paizinho. E para sermos fiéis, nós temos que ter o fruto do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nos dá esse entendimento, que não é nada impossível. O Senhor não daria para nós alguma coisa que nós não pudéssemos fazer. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu entrego nas mãos do Senhor o meu amado irmão, a minha amada irmã, que está achando que a sua cruz é tão pesada, que está achando tão difícil esse casamento, e ela nunca foi agredida, ela nunca foi espancada. As coisas que hoje separam são tão pequenas, mas em nome de Jesus, para ela é problema. Então fortalece a tua filha, fortalece teu filho, dá revelação para o teu povo, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não esqueçam de compartilhar
as nossas mensagens, tá bom? Na minha página, no meu perfil, está, meus queridos, tá? Está como você pode se inscrever. Depois que se você clicar no sininho, você vai ser automaticamente, tudo que a gente postar vai estar indo para o seu celular, o seu computador, tá bom? E também da minha amada e querida amiga Dulcineia Victoriano. Ela estava falando hoje que já tem mais de 600 vídeos agora. Olha que coisa linda, uma pessoa fazer 600 vídeos. E ela faz muito bem feito. O trabalho dela é maravilhoso. Só você inscrever. Se você que ainda não se inscreveu, escreve Dulcineia Victoriano. Cai lá, você já vê os vídeos dela, tá? Hoje é quarta-feira, sexta-feira estamos aqui. Continuando falando sobre obras da carne. Deus abençoe. Pai do Senhor.